Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1001 de 6 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. A Palo Alto Networks emitiu um alerta urgente ontem para uma vulnerabilidade Zero Day no PAN-OS que está sendo explorada em seus firewalls. Catalogada como CVE 2026-0300 com CVSS 9.3, a falha é um buffer overflow, um tipo de erro em que o programa aceita mais dados do que consegue armazenar, corrompendo a memória. Isso está acontecendo no serviço de portal de autenticação do PAN-OS, também chamado de Captive Portal. Um atacante não autenticado consegue enviar pacotes especialmente construídos para esse serviço e executar código arbitrário com privilégios de root no firewall. Os equipamentos afetados são firewalls das séries PA e VM que tenham o portal de autenticação exposto à internet ou a redes não confiáveis. E é exatamente nesses casos que a exploração está sendo observada. A Palo Alto Networks ainda não tem um patch disponível. A correção está prevista para ser entregue nos dias 13 e 28 de maio, dependendo da versão do PAN-OS. Enquanto isso, a recomendação é restringir o acesso ao portal de autenticação apenas às zonas confiáveis ou, se você não estiver usando esse negócio, desabilitá-lo por completo. Os produtos Prisma Access, Cloud NGFW e Panorama não são afetados por essa vulnerabilidade. E a Apache Foundation lançou ontem a versão 2.4.67 do Apache HTTP Server, corrigindo 5 vulnerabilidades. O destaque vai para a CVE 2026-23918, que afeta exclusivamente a versão anterior, a 2.4.66. O problema está na implementação do protocolo HTTP2, que é a versão moderna do protocolo que governa a comunicação entre navegadores e servidores web e que, dentre outras coisas, permite que várias requisições trafeguem simultaneamente pela mesma conexão. A falha é do tipo double free, em que o servidor tenta liberar o mesmo bloco de memória 2 vezes. Imagine que o servidor reserva uma sala para um visitante, depois libera essa sala, mas fica com a chave e tenta liberar a sala de novo. Isso corrompe o gerenciamento interno de memória, abrindo caminho para que o atacante direcione a execução do servidor para código arbitrário. O ataque se inicia quando o adversário envia um pacote contendo um comando de reset antecipado, sem qualquer necessidade de credencial para isso, bastando alcançar o servidor pela rede. A execução remota de código requer uma condição específica de alocação de memória, que é o padrão em sistemas baseados em Debian, como o Ubuntu, e nas imagens Docker oficiais do Apache, ou seja, a configuração mais comum em ambientes corporativos. Atualize para a versão 2.4.67 em caráter emergencial. Se a atualização imediata não for possível, desabilite o HTTP2 como medida provisória. Isso elimina o vetor principal do ataque. E a i7 documentou uma campanha de espionagem atribuída ao grupo norte-coreano StarCraft, também rastreado por aí como APT-37, que comprometeu uma plataforma de jogos usada por coreanos que vivem na região autônoma de Yanbian, na China, uma área que funciona como rota de fuga para refugiados e desertores da Coreia do Norte. A plataforma chamada SQ-Game distribui jogos tradicionais para Windows e Android e o grupo conseguiu envenenar 2 desses jogos disponíveis para download na versão Android, além de comprometer o mecanismo de atualização do cliente para Windows. No caso do Windows, uma biblioteca DLL legítima foi substituída por uma versão maliciosa que baixa e executa o Rockrat, um backdoor já conhecido do grupo que, por sua vez, instala o Birdcall, um backdoor mais completo em C++, com capacidade de capturar prints de tela, registrar tudo que é digitado, roubar arquivos e executar comandos remotos. No Android, os jogos foram reempacotados com uma versão inédita do Birdcall para esse sistema operacional, que coleta contatos, mensagens SMS,
histórico de ligações, documentos, que tira screenshots e faz gravações de áudio. A i7 notificou a plataforma de games em dezembro do ano passado e não recebeu resposta. E ontem a Cisco Talos documentou 2 campanhas que vale a pena citar por aqui. A primeira tem ocorrido desde janeiro desse ano e combina um trojan de acesso remoto chamado CloudZ com um plugin inédito chamado Feno e cujo objetivo é roubar credenciais e interceptar códigos de autenticação de 2 fatores enviados por SMS. O acesso inicial se dá por meio de um falso instalador de atualização do Screen Connect, ferramenta legítima de acesso remoto corporativo, que, por sua vez, instala o CloudZ e garante persistência por meio de uma tarefa agendada. O detalhe mais relevante é o funcionamento do Feno. Ele monitora se o Microsoft Phone Link está ativo na máquina da vítima. O Phone Link é um aplicativo nativo do Windows 10 e do Windows 11 que espelha chamadas, mensagens e notificações do smartphone no PC. Quando o Feno detecta uma sessão ativa, ele acessa o banco de dados local do aplicativo, onde ficam armazenadas as mensagens do celular, incluindo os códigos de autenticação por SMS. O ataque dispensa qualquer comprometimento do celular. O adversário rouba os códigos diretamente do PC. A autoria da campanha não foi atribuída. Já a segunda campanha, documentada pelo mesmo time de pesquisas, envolve um novo grupo de espionagem vinculado à China, rastreado como UAT-8302, que está atacando entidades governamentais na América do Sul desde pelo menos o final de 2024 e agências governamentais do sudeste da Europa ao longo de 2025. O grupo acessa as redes de suas vítimas pela exploração de vulnerabilidades em aplicações web expostas à internet. Uma vez dentro, ele implanta um conjunto de backdoors desenvolvidos especificamente para operações de espionagem, com destaque para o NetDraft, um backdoor em .NET, que é uma variante da família Final Draft, já usada por outros grupos chineses. O que chama a atenção nesse relatório é que as ferramentas usadas pelo UAT-8302 foram identificadas também em operações de pelo menos outros 6 grupos chineses, o que aponta para uma colaboração próxima ou para um fornecedor centralizado de ferramentas compartilhado entre diferentes operadores. E para fechar, 2 alertas rápidos para quem usa ferramentas de IA. A Trend Micro documentou uma campanha chamada Install Fix, em que adversários estão comprando anúncios no Google para aparecer nos primeiros resultados de busca quando usuários procuram pelo Cloud Code ou termos relacionados. As páginas falsas são cópias quase perfeitas do site real da Anthropic, mas os comandos de instalação foram substituídos por versões maliciosas que executam o malware de roubo de credenciais e de dados do navegador. A campanha afeta o Windows e o macOS. E a Zscaler publicou ontem uma análise sobre uma campanha identificada em março que envenenou uma skill do framework OpenClaw, uma plataforma de código aberto para agentes de inteligência artificial autônomos. O adversário publicou uma skill falsa chamada DeepSeek Claw, que ao ser instalada desencadeia a entrega do trojan de acesso remoto Rankles no Windows ou do Ghost Loader em outras plataformas. E é isso por hoje. Obrigado demais a todo mundo que me mandou mensagens devido a gente ter atingido a marca do episódio 1000. Vocês são demais. Valeu mesmo e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.